Estamos começando agora mais um Nordestinado, esse programa que é uma parceria da TV Bet com o 45 Minutos, e estamos dentro de uma série mais do que especial, sempre esperada, que é o nosso raio-x financeiro dos clubes do Nordeste. Nesse caso, a gente está focando na temporada 2023-2024. E esse programa ele é dedicado ao Náutico, um clube, Cássio, que tem atravessado já, nos últimos anos, uma realidade financeira bem diferente dos outros 5 clubes que compõem essa série. Eu digo 5 porque o Santa Cruz, nessa temporada, sequer apresentou seu balanço e a gente, até o início da gravação desses nossos especiais, a gente não tinha como mergulhar nos números do Santa Cruz. Mas a realidade do Náutico, hoje, na Série C, ela é completamente diferente da realidade dos clubes que estão na Série B e, obviamente, bem diferente dos 3 clubes que estão na Série A. Impressiona, Cássio, quando a gente abre os números, quando a gente enxerga que o Náutico estabilizou sua receita numa faixa em torno de 20 milhões de reais por ano, que é mais de 10 vezes menos do que recebe, do que gera de receita o Fortaleza. Como adequar essa realidade, Cássio? Como é que a gente enxerga a sobrevivência financeira do Náutico? Como o clube consegue respirar, fazer futebol, tentar fechar o ano, pagar seus compromissos com a receita tão baixa? Fred, o Náutico teve até um avanço esse ano, porque ele conseguiu, dessa vez, publicar dentro do prazo legal. Parece uma obviedade, mas em 2023... quando os balanços eles precisam ser divulgados até, no máximo, 30 de abril do ano seguinte. Ou seja, o que a gente está debatendo aqui são os números financeiros do Náutico. De 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2023, e o Náutico poderia publicar o seu demonstrativo contábil até 30 de abril de 24. E no ano passado, em 23, referente às contas de 22, o Náutico atrasou 219 dias para publicar o balanço. E como o Fred falou, apesar de ser lei, era da Lei Pelé, agora está na Lei Geral do Esporte, continua sendo lei. De vez em quando os clubes atrasam. Era a minha pergunta. Tem uma data limite, mas... Mas depende assim, um da Série A se atrasar, pode ter punição. Tipo, um cara da Série C, da Série D, a fiscalização talvez seja primeiro, menor. a pressão é menor. Exato. Né, porque o da Série A já tem tudo aquilo que várias pessoas, assim como você, traz há anos no seu blog, assim como há anos a gente faz aqui. A gente tem a expectativa e outros especialistas, até da área mais do que a gente, que nós não somos contadores, não trabalhamos necessariamente com números, mas sempre que um clube da Série A atrasa há uma cobrança. 12 horas, há uma cobrança imediata. É natural que isso vá diluindo da B para C para D, né? E o Santa, por exemplo, passou o prazo e não publicou no site dele, não sai em jornal, não sai no site da Federação Pernambucana, e de vez em quando essa fiscalização é importante, porque, já que eu falei da Federação Pernambucana, quando tem a 2ª divisão, tem que ter o balanço divulgado. Tem algumas obrigações, tem que ter o laudo do estádio divulgar um balanço financeiro. Em algum momento da história até deve ter sido assim muito. Isso. Mas hoje não faz o menor sentido. Enquanto a fiscalização for menor nessas divisões, vai ter esse tipo de coisa. Um atraso de 200 dias. Mas passou por isso. Todo mundo passa. É tipo, tu não deu imposto de renda. Todo mundo tem problema. Tu não tem que divulgar. Tu não tem que lançar lá no site da... Nem fiz o meu ainda, viu? Estou reclamando aqui do Santa Cruz, mas... Mas para pessoas físicas, o prazo foi estendido. Ainda estou dentro da lei. Graças a Deus, deu tudo certinho, simplificado, versão menor, mas foi dentro do 30 de abril. Já que eu estava fazendo, inclusive até psicólogo, estou fazendo sobre isso, e atrasar aí da história, né? Sobre as contas, Fred, eu diria, você fez o comparativo, ele é brutal do Náutico. O teu está melhor ou pior do que o do Náutico? O teu pessoal? O Náutico tem um ativo muito maior, pô. Ok. Então, assim, o Náutico, você tá entendendo? Tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Não, veja só, o Náutico deve muito... Eu devo menos que o Náutico, graças a Deus. Mas o ativo do Náutico é incomparável também. Né? Ok. Se eu tivesse esse ativo, eu vou logo dizer, se eu tivesse o ativo que o Náutico tem, eu não estaria sentado nessa bancada conversando contigo. Ok, seria um monólogo. Seria um monólogo, eu estaria fazendo outra coisa. O ativo, para quem não está entendendo, o ativo do Náutico é simplesmente uma área que cabe um estádio, e cabe uma sede, cabe um parque aquático, cabe um ginásio, dentro do metro quadrado mais caro do Recife, que... é a região dos aflitos, aquela região, junto com Boa Viagem, no mínimo assim, Boa Viagem, aflitos, ou seja. E
sempre a especulação imobiliária sempre coloca o Náutico. No dia que o Náutico quiser vender, e só vai vender se fosse o último que caso. É o último caso, né? A gente sempre fala isso em relação à crise financeira, colapso dos clubes pernambucanos. Os 3 têm um último recurso... Que pagaria toda a dívida. Que pagaria toda a dívida. Mas a questão é, o Sport não quer... o Sport não deve R$1 a ninguém, mas também não tem Ilha do Retiro, que é 10 hectares, que não é uma área valorizada. O Náutico, que é uma área ainda mais... é menor, mas é uma área ainda mais valorizada e não deve ninguém. Pô, o ideal é tentar resolver isso aqui e continuar tendo o que tem. Mas se um dia chegar... É o último estágio. Né? Se um dia chegar aqui, ó, meu irmão... Tem a SAF antes para cada um. Chegar o juízo final, passou da SAF, deu errado a SAF, foi pro juízo final. Aí o cara pega essa série aí, aí zero. Ponto não. Eu sempre torço muito para que não chegue. Porque é uma característica do futebol pernambucano, o Náutico é dos Aflitos, do Santa do Arruda, o Sport é da Ilha do Retiro, é se confundir com o bairro, é ter um estádio no bairro e faz parte da cultura. Enfim, é assim que cresceu, é assim que todo mundo gosta que seja. A receita do Náutico, Fred, ela foi... Quase eu falei Celso, porque é o costume, mas dessa vez é Fred aqui. Ela é muito aquém dos outros 5 que a gente avaliou, mas é aquém do potencial do Náutico também, tá? Só para dizer assim, não é que o Náutico está no patamar que... Na verdade, o Náutico tem potencial econômico, de torcida, de engajamento, de tudo, de divisão, histórico de divisão, que o histórico do Náutico não é na Série C. O Náutico é um clube que mais da metade da vida dele ele esteve, quando existiu o Campeonato Brasileiro, o Náutico esteve na primeira divisão. Poucos do Nordeste têm isso, na verdade, tá? Sim, poucos. Não, na verdade, 4. Isso. Só Sport, Náutico, Bahia e Vitória. Exatamente. Todos os outros têm menos presenças na primeira divisão do que na primeira divisão. Então, esse clube está numa situação muito aquém de seu potencial e isso faz com que essa receita, a maior receita do Náutico, tenha sido a Série B de 22, que deu 26,5. Eu pego essa mais como exemplo, porque se você colocar, o Náutico passou 3 anos na Série B, né? Foi campeão ali da C em 19, aí passou 3 anos na B e depois caiu de novo. Em 20 foi 17 e em 21 foi 20. Mas esses 2 anos, eles têm a pandemia, que impacta assim, de forma muito grande na receita. Tanto é que a diferença para 22 já dá uma subidinha, mas perceba que na Série C é subidinha, é voo de galinha, não tem como ser muito maior do que isso não. A primeira divisão é 50 a 60 milhões de cota, na segunda é 10, na terceira é 800 mil, 1 milhão. Assim, só do Campeonato Brasileiro, o número de jogos é menor, em vez de ser 19 jogos como mandante no campeonato de 38, tu joga 9 ou 10 na primeira fase, que alguns jogam 10, outros jogam 9, depois acaba o ano. E o Náutico caiu na primeira fase, por exemplo, não teve receitas, então... Isso é muito difícil estar na terceira divisão e dos clubes que a gente analisou nessa série, foi o único da terceira divisão. É um quadro muito complicado. Mas a gente vai esmiuçar um pouco mais os dados do Náutico, mas é preciso também trazer um ponto. A gente está trazendo a receita total, infelizmente, ao contrário de todos os outros... Caso a galera tenha visto os outros vídeos, ou se você está vendo primeiro, veja os outros, deu um trabalhinho, acho que ficaram legais, mas para quem já viu, deve ter sacado que em todos a gente conseguiu esmiuçar os dados. A gente chama de abertura de dados. Certo. Infelizmente, o Náutico não fez isso. Para entregar no prazo, 30 de abril, o Náutico colocou no último dia, e já foi de noite, tá? Eu lembro, inclusive, a gente estava gravando um podcast, já estava perto de meia-noite, entrou o balanço do Náutico ali, já era no fim do prazo. E o Náutico chamou, inclusive, de balanço preliminar, justamente por isso. Enquanto foi um PDF de 3 páginas. E outra, né? 3 páginas com 2.000 caracteres não, tá? É uma palavrinha aqui, outra ali, a página está quase toda branca. O próprio Náutico chamou de balanço preliminar, porque em algum momento vai ter um balanço mais detalhado e que teria abertura de dados. E que abertura de dados, isso quer dizer o quê? É saber de quanto conseguiu apurar com bilheteria nos aflitos, quanto com venda de jogador, quanto com cota TV. Esse valor que eu falei da Série C é porque é um valor base. Porque foi dito que a Série C pagaria entre 800 mil e 1 milhão. É isso. Mas quanto do Pernambucano mais 1 milhão? Mas isso e não tem esse detalhamento, né? Não tem. A gente só tem em relação à receita. Curiosamente, até tem da dívida. Ele detalhou um pouco mais da dívida, mas da receita não. Então, Cássio, o que a gente tem para esmiuçar desse 2023 do Náutico? O que é que foi detalhado para a gente entender? Só as despesas. Nem o passivo deu. O passivo está geral, mas a despesa, curiosamente, até curioso, não conseguiu ter a receita, mas a despesa está lá. 28 milhões. Subtrai aí. Então, gera um déficit aí de 6 milhões de 6 reais. 6 milhões e 200 mil reais, o déficit do Náutico. Que aí tu fala, isso representa o quê? Isso representa que pelo 13º ano consecutivo... Trabalhando vermelho. 13º ano, o Náutico, considerando
os dados de um ano corrente, ou seja, não é acumulado não, é cada ano, teve mais despesas do que receitas. 13 anos. Mais luta do que paz, né? Porque é vermelho de luta e branco de paz. Né? Nem o Santa Cruz, que a gente não está tendo programa nesse ano, mas nesses 13 anos o Santa teve positivo. O Náutico não teve, em 13 anos, não teve um cenário desse tipo. Assim, ou seja, significa, de forma muito direta, todo ano a dívida aumenta. Todo ano. E desses 28 milhões é um número arredondado, metade foi com salário, o que inclusive é um dado de realidade. Perceba que com futebol, e não é só salário não, tá? É futebol, é luvas, Sim. premiação, tipo, os rendimentos, 13º, férias. Sim. O ano do futebol do Náutico gasta 14 milhões de reais. 14 milhões de reais, o Bahia gastou 25 para contratar Caio Alexandre. Isso. Fora o salário. Esse 14 que o Náutico teve o ano todo do futebol. 4 milhões de serviços de terceiros, geralmente isso aí é para a operação dos aflitos, tem 2 milhões e meio, isso é, na verdade, terceiros do clube, porque dos aflitos, dos jogos mesmo, existe até esse destrinchado, foi 2 milhões e meio o custo dos jogos. Despesas administrativas, como a gente já falou aqui, os 3 clubes do Recife, eles têm essa característica de clube social, de ter uma despesa administrativa que leia-se também esportes olímpicos, ou seja, tudo que não é futebol. Qualquer salário que não seja do futebol deu 1 milhão. Então, assim, nesse cenário, veja que é tudo muito enxuto, né, para a realidade, tudo, e sobretudo nesse comparativo com essa série. Porque a gente sempre soube que era pequeno comparado ao Cruzeiro, comparado ao Atlético Paranaense, comparado ao Palmeiras, ao Flamengo, Botafogo, São Paulo. Sempre foi menos, mas ficou muito menos mesmo dentro da região. Cássio, tem um número que, inclusive, está também dentro do debate no programa do Fortaleza, que é um número que chama muito a atenção, que é a receita do Fortaleza na Série C de 2017. Ela é semelhante à receita do Náutico da sua última passagem da Série B, tá? 24 do Fortaleza, 26 milhões do Náutico. E essa última passagem do Náutico na Série B, ela é recente. Isso me chama muito a atenção, sabe, Cássio? Que você tem 5, 6 anos depois, nesse caso 5 anos depois, o Náutico em 2023 já na Série C, gerando menos receita do que o Fortaleza, antes de ser esse Fortaleza. O Fortaleza de 2017. E isso logo no começo da sua explanação aqui, que não é que o Náutico está com a receita abaixo dos outros grandes clubes do Nordeste, é que ele está aquém do seu próprio potencial. Né? Existem caminhos para se gerar mais receita, né? Da participação da torcida, um número muito baixo de sócios. Isso é algo que o Náutico precisa. E quando eu falo Náutico, tem um clube que precisa atrair o seu torcedor para essa realidade, mas o torcedor entender o seu papel também, né? Se a gente não tem detalhado esse ano o quanto entrou de receita do Náutico vindo diretamente do torcedor, mas a gente tem de outros clubes. E a participação é muito mais intensa, né? Muito mais. E eu consegui calcular, na hora que estava falando, a galera mexeu aqui, eu peguei o computador rapidamente aqui, na calculadora online do Banco Central. É um recurso, o Banco Central ele coloca que você tem vários indicadores econômicos, aí eu coloquei pelo IPCA, que é muito utilizado no futebol. Por exemplo, foi o que a CBF, para dar uma justificativa, foi o que a CBF utilizou para corrigir as cotas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, de 23 para 24. Ela não deu ganho real para o aumento do IPCA. Então, assim, usando esse mesmo indicador econômico, de dezembro de 2017, pegar os 24 milhões, em dezembro de 23, que quando acabou o balanço do Náutico, daria 33 milhões e 200 mil reais. Então, se a gente considerar corrigido, é ainda maior essa diferença do que o Náutico Fortaleza... teve 22,8 e o que o Fortaleza teve hoje teria sido 33,2. Tem aí 30% a mais de capacidade de gerar receita. E a gente não teve detalhamento, Cássio, mas a gente teve, por exemplo, né, Joaquim Costa, que trabalha no marketing do clube desde 2022, já trabalhou em outros momentos, que ele detalhou um pouco, né, disso. Tem uma sequência de tweet dele. Eu tenho um detalhamento de 22 quando estava na Série B, infelizmente na Série C. Mas ele tem uma sequência de tweet dele, quando ele já fala também do orçamento, de que
15% vem de participação em campeonato, que os outros 85% precisam ser conquistados nessas relações, seja numa relação direta do campo, seja numa relação do clube se comunicar com sua torcida, seja do marketing conseguir patrocinadores. Esse cenário que ele falou é um cenário onde a TV representa muito pouco. Muito pouco. Em 22, que o Náutico estava na Série B e foi 26,5 milhões do total, Fred. Naquele ano o Náutico ganhou 11 milhões de TV. E aí não é só Série B não, tá? Campeonato Pernambucano. Pernambucano, nem sei se não sei se jogou a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim. Juntando tudo, 11 milhões. Sócios torcedores ali em 22, todos esses números que eu vou falar, infelizmente não tem de 23. Em 22 foi de 3,9 milhões para sócios. Renda de jogo em 2022, 2 milhões. Vou dar um exemplo. Sport e Náutico contra o próprio Náutico. O jogo que decidiu o título do Pernambucano, de 24, a renda foi de 2 milhões e 300 mil reais para o Sport. Para o Sport. O ano todinho do Náutico, de renda, nos aflitos, foi de 2 milhões de reais. E o último patrocínio e marketing, 3 milhões e meio em 22. Então, assim, e detalhe, todos esses números que eu falei, eles tiveram acréscimo em relação a 21, tá? Isso não está falando, pô, isso quer dizer que diminuiu, mas você pode deixar claro, em 21 todos esses números tinham sido menores. Mas em 23, e isso, Fred, quando você já insistiu na pergunta sobre a forma de o Náutico gerar recurso, nas pesquisas de torcida, a torcida do Náutico, ela tem uma concentração econômica que um poder aquisitivo que talvez até determinado ponto seja importante para o clube, porque você consegue imaginar, com a faixa de valor, de mensalidade, de média, mas que ele conseguiria ter uma base maior. Hoje o Náutico tem muitos sócios, mas ele tem um programa também que é sócios, um programa de sócios gratuitos. Então tem uma parte ali, mas pagando mensalidade, acaba ficando muito claro que é 3,9. A gente até já divergiu em alguns programas. Não, mas está aí o número de pagamento. Sobre Eu acho que o segredo ali, já que você está... Aquele sócio está ali, é tentar o tempo todo converter aquele sócio numa mensalidade. Pagamento, mas eu acho que não acontece e acaba... Eu não gosto, a gente nem vai estender muito o debate aqui, no nosso 45 minutos a gente já debateu muito. Eu não gosto desse modelo que o Náutico adotou de sócios gratuitos, porque eu acho que ele gera 2 pontos negativos. Cria um número, e ao criar esse número real, talvez diminua a sensação do torcedor de que existe uma lacuna ali. Exatamente, a pressão de buscar para ser preenchido. Além do que, alguns torcedores já se sentem sócios sem ter uma contribuição direta. Essa divergência que a gente tem, porque eu acho que a pessoa tem o direito de se sentir sócio, mas acho que cabe ao clube ter uma atividade maior para converter aquilo. Essa é a ideia desse projeto, mas eu acho muito difícil de conseguir. A gente está chegando aqui na reta final desse programa do Náutico, tem mais ou menos todos eles têm esse tempo, e só falar rapidamente que o passivo do Náutico, ele está em 258 milhões, a variação foi de 2%, a variação do Sport foi 1%, e a lógica dessa variação tão curta é porque... Tanto o Náutico quanto o Sport quanto o Santa Cruz estão em processo de recuperação judicial, que para uma empresa é quando você está muito endividada e você pede isso na justiça, recuperação judicial, você pede isso, e se a justiça acatar, ela dá um prazo. Primeiro, você dá o plano para dizer, eu quero renegociar minhas dívidas com os credores para dar um deságio, ou seja, reduzir essa dívida, mas ao mesmo tempo me comprometer com um prazo de pagamento que tem que ser cumprido à risca, porque senão você vai levar essa redução, a negociação coletiva, a assembleia com os credores para reduzir. Então, o Náutico deve 258 hoje, eu acho que o Náutico imagina pelo menos aí metade disso, de baixar de pelo menos de 258. Porque hoje, Cássio, gera preocupação que ele recebe por ano 10% do passivo dele, é muito pouco, né? A receita dele é 10% do passivo. A relação é impagável, Fred. Impagável. A relação é impagável. Por isso que a gente já falou algumas vezes, o Ceará deve 100, já tá puxado para o Ceará, mas o Ceará teve 130 no ano. Isso. O Sport, que teve 206, mas se a gente colocar aquele número que recebeu, teve 100 milhões, é metade. O Náutico não é metade, o Náutico 10%. É 10%. Então, assim, até um pouquinho impagável. Menos. Então, o projeto Náutico é diminuir ao máximo isso, fazer esse planejamento para pagar e, ao mesmo tempo, tem a SAF. De todos os clubes, pelo menos dos dados que eu achei, Fred, o Náutico foi o único que colocou no seu balanço, o anterior, que recebeu uma proposta oficial de SAF. Tirando o Bahia, que já virou SAF, naturalmente. Óbvio. E o Náutico era uma proposta de 980 milhões de reais de investimento, e aí divide entre pagamento de dívida, estruturação do clube e reforços, de fato, no futebol, para virar com esse investidor.
teve uma matéria, acho que do GE, do Globo Esporte, que chegou a dizer que já deu para trás essa... Foi retirada da mesa. O INE45 trouxe essa proposta na época e o GE meses depois de que já foi retirada da mesa, mas é o caminho do Náutico para pagar essa dívida, porque a capacidade econômica do Náutico atual, e é um atual que já tem alguns anos, ou seja, não é só um ano, já tem alguns anos, é de não conseguir pagar sozinho. Então, para o Náutico, a SAF, ela não é só um complemento, ela é a virada de chave. Ela é vital e emergencial, É né, emergencial, Cássio? exato. Cássio, para a gente fechar esse programa, é necessário passar por um ponto fundamental. Ao contrário do Sport, do Fortaleza e do Ceará, que acertaram a antecipação, né, do dinheiro da Liga, os 3 clubes, assim como o Náutico, negociaram com a Liga Forte União, o Náutico não aceitou a proposta. O Náutico é filiado, mas não aceitou. Filiado, mas não aceitou a proposta. E a proposta foi muito baixa, de 10 milhões. Poderia ter dado um socorro financeiro mínimo ao Náutico, mas me parece... Teria tido superávit, mas comprometeria sem ter uma contrapartida... Me parece correta a decisão do clube, né? Eu já acho questionável o valor que o Sport aceitou, de 130 por 50 anos, o valor que o Ceará aceitou, de 120 por 50 anos, e o valor que o Fortaleza aceitou, de 120 por 50 anos. Imagine 10. Porque são 5... Dívida aí por 10 anos, ou seja, vai ser 20%. Ao longo do tempo vai ser muito menos do que o time vai receber. Mas o benefício é estar recebendo tudo de uma vez só. Isso. E esse tudo de uma vez só, ser 10 milhões, eu não acho que valia 10% da vida do Náutico, não. Eu acho que não valia. E, sobretudo, porque esse cálculo eu achei muito equivocado por parte da Liga. Ela teve um coeficiente histórico, tanto é que o Sport estava na segunda divisão e o Fortaleza na primeira, o Sport recebeu mais. Mas, se o Sport estivesse na primeira, fique certo que esse 130 era mais de 130. Que receberam por estar na segunda divisão. O Náutico tem uma vida de primeira divisão, muitas participações na segunda e pouquíssimas na terceira. Aí, no ano que ele caiu, que inclusive foi ano passado, veja só, ele passou 3 anos na Série B. Aí, em 2023, ele jogou a C. Aí, o contrato foi maldado na Série C. Aí, o valor de 50 anos do Náutico foi calculado em cima da Série C. Eu não vi o menor sentido. Eu achei uma proposta, assim, que teria sido nonsense a aceitar. É muito difícil essa situação do Náutico, mas nesses moldes, eu acho que o Náutico aceitou em recusar. Eu também. Apesar de toda a dificuldade financeira, de 13 anos de déficit, não tinha outro caminho para o Náutico que não fosse recusar porque a proposta. 10 milhões do Náutico não é proporcional a 130 do Sport. Perfeito. E dessa forma a gente fecha esse especial sobre o raio-x financeiro do Náutico na temporada 2023, né, que a gente já puxa também para essa análise em 2024. Abraço a todos, até o próximo programa. Tchau, tchau.